era vitoriosa, como é a do Abel, você ter pela primeira vez, a possibilidade era essa, de 4 jogos com derrotas, né? Mas também é um momento difícil dentro de um lugar onde há tempo para se reorganizar esse trabalho. Se não tempo, porque tem competições de mata-mata, mas há um certo pavimento para se reorganizar esse trabalho, Pedro. Então, assim, a calma, ela não pode ser totalmente jogada no lixo num momento como esse, nesse caso. Eu acho que é difícil falar em crise, em desespero, em cobrança, em pior. Tinha gente salivando para falar que ia ser a pior sequência da era Abel, querendo pintar como se isso fosse algo tem que ser decapitado em praça pública na volta. E só fazer um parênteses, Pedro, para você continuar. No ano passado, em 9 jogos, o Palmeiras perdeu 5 e empatou 3. Foram 9 jogos, mas foi com 8 sem vitória. Aí tem uma vitória no meio que... Então, assim, eu não sei se a sequência não é pior, entendeu? De 9 jogos Vocês lembram do pós-jogo? Vocês lembram do pós-jogo da eliminação pro Boca no Allianz? Era quase que um final de ciclo. É pro Abel. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita calma. Porque quando ele fala... Eu discordo de algumas coisas na entrevista do Abel, mas entendo que ele faça muitas vezes para trazer o vestiário para si. Uma coisa do inimigo invisível, né? Agora somos nós contra eles, contra o sistema, contra quem não critica, contra quem duvida. É o jeito que ele vai mobilizar o time até quarta-feira. Quem foi visitar o Palmeiras? Eu acho que teve uma estocada nos... Não. Eu tô falando disso aí contra o Felipão. É verdade. Não, calma. Ele fala de imprensa e de crítica. Ele fala de imprensa e de crítica. Então, ele tenta, tá todo mundo lá querendo o nosso mal, mas é o jeito dele, eu discordo de algumas coisas. Filipão vai cobrar royalties. Mas quando ele fala de... É do Filipão. Mas quando ele fala que esse grupo já se recuperou, que esse grupo sabe o que é, que todo mundo tem problemas, sim, que a Dani tem problema, o Jean tem problema, eu tenho problema, o jogador tem problema. Ele tem uma passagem muito interessante que ele fala, a gente passou um mês que muitos jogadores aqui tiveram propostas astronômicas de fora e mexe com a cabeça do jogador. Até ele perde foco. Eu achei que ele ia falar, inclusive comigo. Ele tenta trazer um debate que é interessante pra gente também não virar e falar, olha, acabou, hein? Esse trabalho acabou aí. Se no passado o Flamengo quarta tem que repetir. Calma um pouquinho. É oscilação. A gente tá conversando isso hoje na redação. Se a gente não entender que o futebol também é feito de derrotas, isso vale pra quem para quem tá no futebol, pra gente, pro treinador, pro jogador e principalmente torcedor. Torcedor do Palmeiras e do Flamengo, eles se colocaram num patamar que as equipes, os clubes, os seus times, os levaram até lá, que é da impossibilidade de fracasso e derrotas. Não existe isso. Não existe. O Flamengo, ano passado, provou bem como isso não existe, né? O Flamengo ganhou nada. O Palmeiras continua, às vezes, tirando títulos de onde você menos espera. Então, sim, o torcedor do Palmeiras não pode... Eu vi Natal Invasão lá, e teve um deles, não sei se foi o presidente da Mancha, falou, Abel anda inventando muito ultimamente. Gente, o Abel, essa é a característica dele. O Palmeiras ganhou um monte de título com essa tal invenção aí que você acha que existe. Palmeiras, o Abel muda o tempo todo. Quando botou um lateral que não era lateral, quando botou... E ganhou uma Libertadores. Exatamente. Uma final de Libertadores assim do Flamengo e Montevidéu. Quando o Flamengo falou, onde é que tá jogando o Scarpa? O Scarpa estava na lateral esquerda, estava 1-0. Perfeito. Então assim, aquela hora a invenção era boa, ninguém notou. Agora ele está inventando, peraí. E a prepotência, né? A prepotência de achar que tem condição de dar aula para o treinador e ir lá dar essa aula para o treinador. Demais, né? O Abel, inclusive, ele fala num determinado momento, eu acho até que assim, seria legal se ele fosse mais direto, porque eu fiquei com a impressão muito clara de que ele estava se referindo aos iluminados que invadiram... Ele fala de imprensa e críticos. Ele também fala de imprensa e críticos. Mas na hora que ele fala... Nessas horas que a gente vê, e aí imagino e espero que ele não estivesse se referindo à imprensa, porque a imprensa... é quando ele fala de quem está do lado, apoio incondicional. Ele fala, nessas horas... não era com a imprensa. Exatamente. Então ele está falando dos iluminados que invadiram o CT. Ele fala, nessas horas é que a gente vê quem traz o apoio incondicional, independentemente de qualquer coisa e tal. E aí você só pode estar falando com o torcedor. E, evidentemente, ele se refere a estes torcedores. Mas eu acho até que ele, tendo o tamanho que ele tem e falando da maneira como ele fala para todo mundo, e às vezes exagerando, né? Porque ele fala para a CBF, ele fala para a Comissão de Arbitragem, ele fala para a imprensa, ele fala para todo mundo. Ele realmente é muito direto, às vezes passa absolutamente do ponto, mas acho que essa seria uma boa oportunidade para ele falar mais claramente
do absurdo que esses caras fizeram, né? Porque desses iluminados, porque assim, esse time, ele desde 2015 iluminados é uma boa palavra. Ganhou 14 títulos. Você lembra dos iluminados? Que os iluminados já fizeram lá atrás? De dispensa. A barca? Zé Rafael estava na barca. Mike, Zé Rafael, Veiga, Marcos Rocha. Muito lá atrás. Marcos Rocha. Não teria ninguém desse. Ô, Jean, só para contextualizar, porque a fala exata dele é, abre aspas para o Abel, disse aos nossos jogadores para terem cuidado, porque o jornalismo oportunista vem nesses períodos, no qual o treinador supostamente está chateado. Aí ele rebatendo informações que as coisas não estariam bem ali dentro. Porque foi uma longa entrevista, foi um longo desabafo ali. Então é isso. Então ele aproveita e é um método dele. Não é certo ou errado, se eu faria, eu não gosto. Ele aproveita para abraçar e falar, ó, tá todo mundo lá fora contra a gente. Então fecha aqui, porque a gente vai passar por cima deles também. E acho que isso precisava. É bem Felipão, isso é bem José Mourinho. Já foi bem Abel em outros momentos. José Mourinho. Já foi Abel em outros momentos. Né? Que é o inspirador. Você tem o inspirador, você tem assim, muitos treinadores no mundo. E só para não ficar pelo mental, Calça, porque o Jean fala do segundo tempo, se não tiver pegar muito só do Palmeiras não tá bem. Não, vou trazer os números do jogo de volta. O segundo tempo, com as mexidas, é de um Palmeiras que joga o que não vinha jogando. Sim. De volume, de criação, de produção. E o gol, né, depois validado, ele nasce, Marcos Rocha, ligação com o Rony, dois talvez dos mais criticados recentemente. Então, o Palmeiras, é o que eu falo da sensação lá na abertura do programa, eu falei, é diferente a abordagem do empate do Palmeiras para o empate do Corinthians. Sim. O Palmeiras, no fim das contas, deu um respirozinho. A gente estava ali durante o programa, durante o jogo até, conversando ali com o pessoal, como é que vai ser essa chegada do Palmeiras, uma possível derrota e tudo mais. O empate, o gol no final, o que se viu no segundo tempo, de volume, é uma outra sensação. O Palmeiras jogou uma bola que ele não vinha jogando há algum tempo. E aí, não é só o ambiente. Tem algo também ali que vai ser levado para o jogo de quarta-feira, mas você vai falar de segundo Mesmo tempo. Com os desfalques, né? Não, eu quero colocar uma tela para a gente analisar aqui. Tem até a ver com a declaração do Roger, né? De ter sido superior ou não, para a gente voltar a olhar um pouquinho para o campo, para o Palmeiras e também para o Internacional, que não vence há 11 jogos. Coloca os números para a gente, por favor. Números para você, o Palmeiras teve mais posse de bola, 59%, uma finalização a mais, mas nas certas o Internacional fica na frente com 7-5. Grandes chances criadas, o Inter também tem 7, Palmeiras 3. Escanteios é uma estatística a favor do Verdão. O prof, pensando nesses números, no que o Jean já falou sobre o Lázaro ali meio de falso 9, né? O Abel tentando de novo outras soluções, quanto que dá para tirar desse empate e da melhora que tem ao longo do jogo o Palmeiras, pensando que o outro jogo tem 90 minutos pela frente ainda, né? Uma decisão de ida e volta. E dá para tirar principalmente esse aspecto psicológico, né, Dani? O Palmeiras apostar nessa coisa de eu já escuto os teus sinais. Os sinais foram positivos. A gente vê esses números do jogo equilibrado, sim, mas a última impressão da partida é palmeirense. A gente fez aqui uma analogia com o Corinthians que não sabia o que fazer. O Palmeiras é um time que sabe o que fazer. Acho sintomático isso ver pelos pés do Rony. É um cara que falou, precisamos ver o que vamos fazer. Ele tem muita experiência nisso. Ele participou de outros momentos em que, inclusive, se colocava pouquíssima fé nele, jogando em funções que talvez nem ele soubesse que sabia exercer. E o Abel entrou na cabeça do jogador e o convenceu disso. E essa questão de flertar com o perigo é um pouco da história do Abel no Palmeiras. Em vários momentos aconteceu isso. Quando ele derruba o Atlético Mineiro, empatando, passa por causa de um gol fora de casa do Dudu, ele tinha sido muito criticado pelo 0-0 em casa, em que o Palmeiras, em termos ofensivos, foi muito parecido com esse que enfrentou o Flamengo, ou seja, foi quase nulo. Sim. Eu mesmo criticava muito o Abel naquele primeiro jogo. Então, eu aprendi a adotar uma frase do nosso colega, o Rafael Prates, espera acabar. Com o Abel, tem que esperar acabar. Gente do céu, se esse cara não tiver crédito, depois desses 3 anos de vitória, por causa de um jogo contra o Flamengo, que não jogou do jeito que as pessoas queriam, ou parte das pessoas, se esse cara não tiver crédito, quem vai ter?
no futebol brasileiro. E só para diga, Gil, não, só que a gente fala do Inter. Não, o Celso falou, espera acabar, e eu acho que dá para colocar nesse caso, espera começar até, para ver o que vai ser o jogo contra o Flamengo. Espera recomeçar, né? É difícil prever, até baseado no que aconteceu hoje, qual vai ser a escalação que ele vai colocar contra o Flamengo. Antes do jogo de ida, a gente achou que tinha pistas e aí o Giai aparece de titular, né? Exato. Então não tem como saber. Assim, se ele vai ter 3 zagueiros ou não vai ter 3 zagueiros, acho bem provável que ele mantenha os 3 zagueiros. Mas aí quem vai jogar aberto pelo lado direito... eu acho que tem muita coisa aberta agora. Houve momentos desse trabalho do Abel que a gente sabia exatamente que time ele ia colocar em campo. Acho que foi até, na verdade, isso aconteceu talvez durante uma temporada. Depois do título de Libertadores em cima do Flamengo, no ano de 2022, ele tinha um time muito claro, que era aqueles... De resto, ele muda muito e agora, né, com todas as dificuldades que vem enfrentando, é difícil a gente conseguir prever que escalação ele vai colocar em campo na quarta-feira. O que a gente sabe é que, independentemente da escalação, essa missão vai ser uma missão muito dura. A gente sabe como vem o Flamengo. É claro. E ele também. Isso é um ponto. A única diferença do jogo é que o Flamengo do Maracanã sobe muito e subiu muito e ele tentou usar a bola longa nas costas da defesa. E nesse confronto com 2-0, acho que o Flamengo vai dar um passo atrás, sem mexer na escalação. Não vou marcar saída dentro da área. Eu marco na intermediária, no meio campo, não distancio tanto a defesa e encaixo a marcação no Palmeiras e dificulto. Acho que o Tite pode pensar Vou dessa subir forma. para quê, né, Calçado? Sim, não é abandonar o jogo. O Flamengo não sabe fazer isso. Teria que ser outra escalação. Mas é só estrategicamente posicionar onde começa a marcação. Não tem a obrigatoriedade de necessariamente marcar lá em cima. 3 derrotas seguidas, algo que não víamos há muito tempo. É natural que em momentos como esse, a calma seja difícil de manter. Estamos em meio a competições de mata-mata e o tempo para reorganizar a equipe é escasso. Mas a calma, torcedor. Nem tudo está perdido. Lembre-se do ano passado? Em 9 jogos, perdemos 5, empatamos 3. Passamos por um período de oscilação, mas saímos mais forte. O Abel já mostrou que sabe como virar a mesa. Alguns críticos estavam ansiosos para falar que essa seria a pior sequência da era Abel Ferreira, como se isso fosse motivo para uma decapitação pública. Mas sejamos realistas. O futebol é feito de altos e baixos. Após a eliminação para o Boca Juniors no Allianz Parque, muitos disseram que era o fim do ciclo do Abel. E olha onde estamos hoje. O Abel sabe muito bem mobilizar o time, criando uma mentalidade de nós contra eles. Isso une a equipe e fortalece a vontade de vencer. É fácil criticar, Abel fala, quando as coisas não vão bem. A imprensa e alguns torcedores mais exaltados falam de invenções táticas que não funcionam. Mas não podemos esquecer que essas mesmas invenções nos levaram a inúmeras conquistas. Lembre-se da final da Libertadores contra o Flamengo. O Abel mudou o jogo com suas estratégias e o Palmeiras saiu vitorioso. As críticas são parte do jogo, mas a confiança no trabalho do treinador é essencial. Torcedor, sua paixão faz a diferença. O Palmeiras desde 2015 conquistou 14 títulos. Este time merece seu apoio incondicional. Claro, oscilações acontecem, mas abandonar a equipe na primeira dificuldade não é uma opção. O futebol é uma montanha-russa de emoções e são nas quedas que mostramos nossa verdadeira força. Abel, com sua experiência e estratégia, nos levará adiante. Ele mencionou recentemente que muitos jogadores receberam propostas astronômicas de fora, o que pode mexer com a cabeça de qualquer um. Mas isso faz parte do futebol. Cabeça no lugar e o foco no trabalho são essenciais. Ele nos lembra que, apesar das dificuldades, já superamos momentos piores e saímos vencedores. Então, palmeirense, vamos juntos apoiar nosso Verdão. Curta, compartilhe e deixa seu like no canal Gol de Ouro para dar uma força para nós aí. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade e mostrar ao mundo a força do Palmeiras. Comente, participe e mostre seu amor pelo Verdão. Estamos juntos nessa jornada, com certeza sairemos mais forte. Essa é a hora de mostrar nossa paixão pelo Verdão. No canal Gol de Ouro continuaremos destacando o melhor do Palmeiras e defendendo o nosso time com unhas e dentes. E lembre-se, cada like, cada compartilhamento fortalece nossa comunidade. Vamos juntos, porque o Palmeiras vai sair dessa e conquistar muito mais. Avante, palestra!
Com essas palavras, esperamos trazer não só uma mensagem de esperança, mas também de união e força para todos nós palmeirenses. É hora de apoiar, acreditar e fazer a diferença. Vamos juntos. Obrigado, galera. Valeu.